Olá, boa noite para você que está acompanhando a sua TV Alepa, canal 8.2. Hoje, diferente, ao vivo, para um momento muito especial. Aqui comigo nessa transmissão, Rafael Guimarães. Rafa, muito bacana de ter aqui. Uma noite VIP, a gente pode dizer, né? Raina, sem dúvida, para a gente é um prazer estar aqui nessa área que é mais uma das novas áreas da Alepa, né? Nossa área de convivência. E hoje, para um momento especial, que não é somente um lançamento de um livro, né, Raina? É um momento que também nos ensina muito sobre a história da nossa cidade a partir de agora, né? Exatamente. Quando a gente fala sobre lazer, diversão, a gente pensa sempre nos espaços incríveis que a nossa capital pode oferecer. Mas quando a gente reúne isso com sustentabilidade, um pouco de tecnologia, parece até coisa do futuro, né? Mas não é não. O livro que o Rafa acabou de falar hoje, que a gente está nessa transmissão ao vivo aqui para trazer todos os detalhes para você, é um livro que vai falar sobre o mais novo espaço de lazer da capital paraense e já virou o xodozinho do povo, né, Rafa? A gente está falando do Parque da Cidade. É importante dizer que o parque já é um cartão postal, né? Hoje em dia tá até meio que difícil ainda chegar lá, mas ainda não fui, te confesso. Ah, Tô eu já esperando fui. o momento de dar para eu ir porque tá concorrido o espaço. Concorrido demais. É um espaço gigante que vai abrigar os grandes eventos durante a COP30, que acontece em novembro aqui em Belém, mas também foi aberto no mês de julho e vai ficar até o dia 17 desse mês para que eu e você e todos nós possamos participar. Eu já tive a oportunidade de ir. Levei Paulo Lucas, meu filho. Eu vi. Amou a Esplanada das Águas, um espaço diferenciado para as crianças e com muita acessibilidade. Lembrando que esse espaço ele vai ficar aberto até o dia 17, porque é como se fosse um teste, uma organização de tudo, se está direitinho, se a acessibilidade está ok. E esse espaço fica aberto ao público em qualquer horário, tem várias atividades, inclusive lá, porque depois fecha. Mas calma. É um fechamento aí provisório, né, Rafa? Porque a ONU assume o Parque da Cidade depois disso, para os últimos ajustes para a COP30. Mas ele já é lindo de viver, hein? Lindo demais, Raina. A gente, inclusive, depois vai trazer as imagens também do parque. Para quem Sim. está aqui na área de convivência já acompanha, inclusive, imagens nossas, né? Nos nossos telões. E o parque é enorme, né, Raina? É lindo, enorme, várias quadras, áreas inclusive que são consideradas uma das mais importantes e maiores do Brasil, como a área de skate aberto para as pessoas poderem acompanhar. É considerada a segunda maior do país, é extraordinário espaço. A Esplanada das Águas, gente, eu não posso nem falar muita coisa porque é maravilhoso. Nesse calor que a gente vive, a natureza não tem dado trégua pra gente, né? E esse espaço é tão legal porque refresca as crianças, tem acessibilidade, monitores durante esse passeio que elas têm oportunidade de estarem lá e, lógico, tudo organizado, hein, gente? Roupinha de banho, tudo bacaninha, o pai ali, a tia, quem for levar a criança, tudo devidamente organizado, para que todos possam ter a mesma oportunidade. E eu não falo isso só porque meu filho pôde, a gente chegou cedinho, deu tudo certo, mas quem se organiza consegue também ter esse acesso. Agora, à noite é por causa também desse parque. Exatamente, Raine. Hoje a nossa área de convivência aqui repleta de autoridades, né, personalidades da cultura e da sociedade civil que vieram aqui acompanhar esse momento, né, que, como eu disse para você, para quem vive a cidade de Belém, antigamente passava ali pelas imediações da Júlio César, né, Brigadeiro Protásio, e não conseguia imaginar um parque ali, Não, né? não consegui imaginar de jeito nenhum. E eu acho que essa é a grande beleza da cidade, que consegue, mesmo ser tão moderna, conseguir abrigar esses espaços de maneira tão inteligente, tão acessível às pessoas. A gente fica super feliz porque hoje à noite a gente tem um lançamento de um livro muito especial que vai falar um pouco sobre o início dessa jornada, né? Como é que nasceu o sonho do Parque da Cidade? É exatamente isso que eu estava falando também, né? Eu tenho 34 anos, Jaina. Não fala de idade, gente, eu tenho O 4,6. projeto do Parque da Cidade, olha só, já vai completar 40 anos. Começou a ser Uau! pensado lá na década de 80 ainda, em 88, pelo nosso personagem do livro de hoje, Nelson Chaves, que foi deputado estadual aqui da casa também. Ah, e você falou, fiquei tão feliz. Às vezes a gente ouve falar sobre as pessoas, mas não busca um pouquinho mais sobre essas pesquisas. E ele já foi deputado, idealizou o projeto inicial do Parque da Cidade, lógico,
O parque que ele idealizou lá em 1988 teve suas modificações, né, Rafa? Mudou um pouquinho, porque a tecnologia mudou, a floresta mudou, a nossa capital mudou e, obviamente, as coisas vão evoluindo e vão ficando diferentes. Mas o projeto inicial, com todas as quadras, as áreas de lazer, é tudo pensado a partir desse projeto do Nelson Chaves. Ele está aqui atrás, esse movimento que vocês acompanham aqui atrás, ao vivo, é justamente ele que está fazendo aquele momento que a gente só vê nos filmes, né? É tão legal, que é o quê? É o momento da assinatura, do autógrafo. Noite de autógrafo. Noite de autógrafo, eu acho isso muito chique, muito legal. É a oportunidade que ele tem, eu vou afastar aqui para vocês verem um pouquinho mais, é a oportunidade que ele tem do quê? De receber as pessoas entregam os livros, ele pode assinar aquela dedicatória especial. E quando isso acontece, pertinho das pessoas que vieram prestigiar, é muito legal. E o livro, o nome dele, Parque da Cidade, um sonho de Nelson Chaves que virou realidade. E a gente está celebrando justamente esse projeto esta noite. E isso é muito especial. Você vê esse movimento, aí tem a imprensa, o pessoal das redes sociais, das mídias digitais, na verdade, que estão acompanhando também em tempo real. A movimentação, como o Rafa disse, ela é grande porque as pessoas estão nessa fila de maneira muito carinhosa, esperando oportunidade para terem o seu livro assinado, para prestigiar esse idealizador desse projeto. É o momento da foto, né, Rafa? Exatamente, Raina. A gente que já está aqui há algum tempinho tem acompanhado uma fila grande, né? E haja chegar gente aqui, mas como eu falei mais cedo, o nosso espaço de convivência agora é super confortável e acolhedor para receber esse tipo de evento, né, Raina? E lembrando que esse livro, ele está resgatando a memória e a visão do próprio Nelson Chaves, o nome que sonhou grande sobre esse espaço de lazer, mas também de muita cultura, de valorização das coisas da Amazônia, não é verdade? E o título não poderia ser mais emblemático, um sonho que virou realidade. A obra documenta essa jornada e a importância de transformar desse desejo em um legado para a população. Então esse é o momento que você está acompanhando agora, nesses bastidores. A gente está muito feliz de ter você aqui nessa transmissão ao vivo, para acompanhar tudo. A gente está curiando, tem tanta gente pai d'égua aqui, né? Daqui a pouquinho, olha, tá chegando aqui. Rafa, vou dar uma pausa contigo rapidinho. Rafa já volta, porque deixa eu conversar. Mauro Bona aqui com a gente, ao vivo, Mauro. A gente está ao vivo pela TV Alep, em cadeia com a nossa rádio também. Estava falando para o nosso público da importância de ter um evento como esse, e esse livro que nasce no coração do Nelson, mas você trouxe a realização nesse processo como alguém que ouviu e escreveu e que está compartilhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto. Olha, eu tive a sorte de acompanhar o Nelson desde candidato a vereador. E sabe aquele que toca na mesma tecla o tempo todo? Ele sempre falou no Parque da Cidade, sempre. Não teve jeito, a gente trocava de assunto, vinha ao Parque da Cidade. Uma obsessão por isso, né? Não foi tão fácil, hoje a gente vê lotado, tudo bonito e parará, mas não foi tão fácil não. No governo Bolsonaro tentaram vender a área. Ele ficou doido, quase que ele adoece, né? Porque o Paulo Guedes chegou a anunciar que ia vender a área. O mercado imobiliário todo se mobilizou para comprar, né? E seria uma frustração monstruosa. Passado isso e a chegada do Helder ao governo, a coisa mudou 100%. Nós tivemos uma sorte brutal da COP em Belém. O Helder teve a feliz ideia de vincular o parque à COP. Aí apareceu o dinheiro imediatamente, porque um parque desse tamanho, que são 4 vezes o Bosque Rodrigues Alves, 80 campos de futebol, segundo os caras aí, demoraria 10 anos para ficar pronto, como foi Ibirapuera, em São Paulo. 10 anos. E esse ficou pronto em 1 ano e meio. Entendeu? Por quê? Porque apareceu verba, porque apareceu apoio, e em função de quê? Da COP. Então é o maior legado estrutural da COP. Você já imaginou quando aquilo tudo estiver verde? Ai, gente, vai ser lindo de viver. Né? Vai ser lindo. 4 vezes o bosque, você chegando no aeroporto, vendo um parque daquele, todo mundo lá, frequentando. Agora nós fui gravar um programa lá às 5 horas da tarde, lotado. Eu apavorado, porque era moleque correndo para tudo que era lado.
entendeu? Entendi. Empolgadésimos, água jorrando, o sol. Que coisa linda. É muito legal. A gente falava no início da transmissão, Mauro, que pensar nisso lá na década de 80, ele tinha uma ideia, mas isso melhorou muito mais com tantos anos depois. Você que acompanhou e conversou e colocou isso nesse livro, fala um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram e da importância de estar sendo entregue agora para Belém. Bem, foi maturado durante esse tempo todo, ele correu atrás de muitos apoios, não conseguiu muitos, já veio conseguir aqui com o Helder, ministro do Temer, e depois conseguiu que a área fosse doada para o Estado, porque a área era da União. A área pertencia à SPU e a SPU repassou para a Aeronáutica durante a guerra, né? Lá era o Parque da Aeronáutica. Onde hoje é o Palácio do Governador, era o Parque da Aeronáutica, Parque de Manutenção. Então as aeronaves da guerra desciam ali naquela pista, que depois foi do Aeroclube, para fazer manutenção no Parque da Aeronáutica. Então imagina, isso Brasília, Forças Armadas, era tudo complicado, tudo complicado. Ah, e realmente foi o Helder que lá em Brasília conseguiu desamarrar esses detalhes até que a área foi doada para o Estado. Tudo bem, doada. Agora cadê o dinheiro para fazer o parque? Ninguém falava, né? Tá, Como resolver o impasse? Já era. Aí chega a COP. Entendeu? Um presente. COP chegou de paraquedas e trouxe o dinheiro para realizar o parque. Uau, incrível. Queria que você falasse também, da gente estar aqui na Assembleia Legislativa, a gente sempre diz para o nosso telespectador que esta casa tem pensado em projetos e tem apoiado projetos de valorização das nossas coisas, da gente, da nossa cultura e da importância da gente estar fazendo aqui com o apoio da Assembleia Legislativa. Pô, sem sombra de dúvida, você vê, o cara que idealizou o parque é ex-deputado, é ex-membro dessa casa. O cara que executou o parque é ex-deputado, o governador Helder Barbalho, membro dessa casa. Então, quando eu mostrei para o deputado Chicão, ele disse, poxa, somos nós, a Assembleia é protagonista disso, não tem a menor dúvida, né? Foi muito falado esse assunto do parque aqui, quando o Nelson era deputado, foi muito abordado e 2 ex-membros da casa que tiveram esta feliz ideia de realizar um evento como esse, para mim foi uma grande alegria poder colocar no papel tudo que o Nelson falou. Veja bem, a minha função foi escrever o que ele falou, né? Foram 10 horas de gravação, vamos dizer que 10 encontros, e em que ele gravava, ia gravando, depois voltava, não gostava do que tinha falado, aí diz ok. Ajusta aqui, ajusta ali. Pois é, depois disso tudo, isso vira um texto. O tamanho é projetado, porque eu li uma pesquisa que o brasileiro só lê no máximo 200 páginas ilustradas. E a gente quer que seja lido. Essa história tem que ser descoberta pela população, mas que seja lido. Não adianta você fazer um livro de 400 páginas que ninguém vai ler. Sim. Não é? Então nós fizemos um livro de 200 páginas com fotografias da época, do acervo do Nelson, que é organizadíssimo. Ele diz que é a mulher dele que é organizada, a Selma. Mas ele tem absolutamente tudo, tudo. O primeiro voo do Aeroclube, e tudo ele tem. Realmente, né? Ele estava focado. Focado, extremamente focado, como se ele já estivesse imaginando que chegaria um dia como esse. E a Assembleia está de parabéns por ter vestido essa camisa, ter adotado, né? Tem tudo a ver, porra, aqui dentro dessa casa, hoje tão bonita, tão arquitetonicamente chique, né? Ter uma tarde como essa, com tanta gente, para um lançamento de um livro. É incrível. Bom, eu não posso ficar te monopolizando o tempo inteiro. Eu queria te agradecer ter participado aqui ao vivo conosco. É um prazer. Ah, legal. Gente, esse é um momento especial, como eu disse. A gente está nessa transmissão ao vivo para você não perder absolutamente nada. A gente continua ali, ó. Aquele momento VIP, eu vou afastar para vocês verem um pouquinho mais. Esse momento do Nelson Chaves, que é aquele momento que a gente gosta tanto, né? Aquele momento especial, que ele recebe as pessoas, conversa um pouquinho, tem um momento da foto. É um momento realmente especial. Lembrando que a gente tem imagens do Parque da Cidade para você entender visualmente do que a gente está falando. E esse livro vai contar um pouco dessa história. Esse parque lindo que você vê que já está quase 100% pronto, a gente vai contar nesse livro.
escrito pelo jornalista Mauro Bona, esse comunicador que vocês já tanto conhecem, mas essas imagens que você acompanha retratam muito bem o que ele sonhou só na mente dele lá atrás. Imagina, gente, olha essas imagens. Você ter isso na sua cabeça há 40 anos, imaginar que isso poderia virar uma realidade é muito diferente. E isso é extraordinário. Então, o Nelson Chaves está nesse momento muito especial. O nome do livro, Parque da Cidade, um sonho de Nelson Chaves que virou realidade, e é exatamente isso. Eu acho que o título não poderia ser mais providencial nesse momento. Além do Mauro Bona, que está aqui, o próprio Nelson Chaves, várias autoridades, a gente já registrando aqui a presença do procurador César Bichara Matar, os diretores também da Assembleia Legislativa, que também estão por aqui, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Ribeiro, e tantas outras autoridades e pessoas que são apaixonadas pela nossa cidade, que são apaixonadas por Belém e que têm esse interesse, assim como a Assembleia Legislativa, cuidar bem da cidade. E esse parque traz um pouco disso, um pouco dessa história, um pouco dessa facilidade, dessa beleza como acontece. E seria muito importante para você que é um aficionado justamente por ler, pela história da nossa cidade, as mudanças e tudo aquilo que é necessário, é incrível você ter a oportunidade de ler esse livro. Como o Bona disse, um projeto que nasceu lá atrás, na década de 80 ainda, e que ele pôde captar isso com muito carinho, com muita atenção e com muita ilustração. Como disse Mauro Bona, Nelson Chaves extremamente organizado, com uma catalogação de fotos e imagens que retratam muito bem parte desse início desse projeto e parte, inclusive, da história da nossa cidade. Então, isso faz completamente diferença para que a gente possa entender um pouco mais e saber de onde nasceu, como surge a ideia justamente do Parque da Cidade. Que a gente vê ele lindão assim, todo bonito, mas a grande verdade é que nasce do sonho desse homem que está recebendo hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará os parabéns, os abraços, as fotos, toda a atenção desse público extremamente importante que também entendeu e valoriza as coisas do nosso Estado, que valoriza o povo do Pará. E quando a gente tem um evento de valorização como esse, é extremamente importante. A gente continua com essas imagens ao vivo, acompanhando aqui. Essa é uma área de convivência, uma área nova da Assembleia Legislativa, em que as pessoas transitam, tem a parte do restaurante. Então, foi um local escolhido também a dedo e estrategicamente para que as pessoas se sentissem assim, em casa, acolhidas e de maneira graciosa para essa tarde, como iniciou a tarde, e agora já sendo a noite, para esse momento tão especial aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A gente agradece a tua companhia, vamos continuar aqui ao vivo justamente para trazer toda essa cobertura. Você que está sintonizado na TV Alepa, canal 8.2 ou pelo nosso streaming no canal do YouTube TV Alepa, também pode ficar conosco e esse conteúdo também vai ficar disponível depois para você. E isso é extremamente importante a gente entender que você depois pode acompanhar tudo isso. Lembrando que essa é uma noite especial, porque a gente não somente celebra a cidade, mas celebra o legado de um homem. Nelson Chaves, como disse Mauro Bona, já foi parlamentar desta casa, conselheiro, um exímio apaixonado por essa cidade e pensou, logicamente, quando pensa no início do projeto do Parque da Cidade, pensa em como essa cidade poderia ficar não só melhor, mas receber também as pessoas. O livro, como eu disse, resgata a memória e a visão de Nelson Chaves, né, sobre um espaço de lazer
A movimentação aqui na área de convivência da Assembleia Legislativa ela é bem grande, diversas autoridades, personalidades, parlamentares, todos aqui reunidos para justamente prestigiar essa obra que celebra o futuro do Parque da Cidade, que conta um pouco dessa história. A gente está nessa transmissão ao vivo aqui justamente para celebrar tudo isso junto e quão bom é nós sabermos que isso acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O presidente da Assembleia, deputado Chicão, também já está conosco aqui na Assembleia Legislativa. Ele que faz aqueles momentos estratégicos, que é normal, né? Celebrar, conversar, cumprimentar todas as pessoas. E é esse momento que a gente vai acompanhando a partir de agora. E tudo isso ao vivo aqui pela sua TV Alepa, canal 8.2. Aí o deputado Chicão cumprimentando as pessoas, esse que acontece, esse evento de extrema importância para a cultura, para o nosso povo, né? Fala um pouquinho sobre essa importância da nossa cidade, o quanto que o Parque da Cidade ele não somente é um legado para a COP, é só o início. E, logicamente, todo esse legado, ele fica para as pessoas que moram em Belém, que visitam a nossa capital. Mauro Bona fez um relato extremamente importante e completamente pertinente. É apenas o início, né? Quando a gente pensa num parque como esse, viabilizar é muito mais difícil e mais complicado. Porém, quando existem homens e mulheres tão apaixonados quanto os parlamentares dessa casa, a gente vê as coisas evoluírem e se desenvolverem. Esse momento que você acompanha é aquela chegada, deputado cumprimentando ainda as pessoas na fila. Essa fila que você acompanha aí agora é a fila das pessoas que compraram o livro, que vão poder prestigiar Nelson naquele momento de autógrafo e aquela conversa, aquele momento da foto, para justamente celebrar esse momento importante. Um livro que tem 200 páginas e conta desde o início, desde o pensar, do sonhar com o Parque da Cidade, até a sua reta final que a gente vê hoje. Parte do parque ainda está sendo construído, maior parte já entregue, inclusive as imagens que nós mostramos mais cedo demonstram exatamente isso. Todas as quadras, um grande complexo que atende com acessibilidade e carinho, crianças, jovens, adultos, as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. É esse momento que a gente sabe que a gente vai ter e precisa para a nossa cidade, com valorização e respeito. O presidente da Casa, deputado Chicão, já aqui na Assembleia Legislativa, no momento da fila, acompanhando as pessoas, alguns parlamentares também acompanham e esperam, logicamente, para também celebrar esse momento. Então a gente continua aqui ao vivo. Presidente, estamos ao vivo. Que felicidade ter o senhor aqui. A gente conversou com o Mauro Bona e falou sobre que esse projeto começa lá na década de 1980 e a gente tem a idealização e hoje esse livro que fala um pouco sobre essa história. E queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da Assembleia Legislativa em apoiar um projeto que valoriza a nossa Belém e esse legado que a COP30 traz com o Parque da Cidade. É importante a gente valorizar as pessoas e valorizar as ideias das pessoas, valorizar a trajetória de vida que essas pessoas construíram. E o nosso ex-conselheiro Nelson Chaves, ele fez isso ao defender a ideia do parque. Hoje, quando ele tem a oportunidade de lançar um livro, é contando toda essa história, essa luta, esse engajamento que ele teve com várias autoridades do Estado, levando essa ideia, mas um só abraçou essa ideia que foi o nosso governador Helder. Então, hoje o parque é uma realidade, estou aqui ao lado do deputado Irã, nosso líder do governo. O parque é uma realidade, é um parque que ainda não foi inaugurado oficialmente, mas quando o parque foi aberto à sociedade paraense, você já viu o estrondo de sucesso que foi esse parque, e a gente tem que louvar a iniciativa do Nelson, do Mauro Bona, justamente por deixar isso documentado. Isso é importante para a história do Pará.
E que bacana a gente estar aqui. Deputado Irã, um legado importante para a cidade, mas o mais importante é a de valorização da nossa cultura e que muitas pessoas precisavam ver isso de maneira real através de um parque como esse. É isso, é um parque que tu vai comparar com os melhores parques do mundo, tá? E um parque aberto para a sociedade paraense, para a população, principalmente aquela que mais precisa, que não teria oportunidade de ter um parque como esse. Então a ideia do Nelson Chaves com Mauro Bona, o Nelson, que além de ter sido conselheiro, foi nosso colega aqui dessa casa, né? Ex-deputado, e nada melhor do que um lugar como a Casa do Povo para fazer o lançamento dessa bela obra para a lembrança de todos os paraenses aqui, liderado aqui com esse espaço lindo da nossa casa, que se compara com o do parque, né? Liderado pelo nosso presidente Chicão também. É verdade. Deputado Irã, presidente, não vou monopolizar vocês. Então, vocês fiquem à vontade. A gente continua com a transmissão ao vivo. O pessoal está acompanhando desde cedo. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Bom, o lançamento continua, você fica conosco nessa transmissão ao vivo pelo nosso canal 8.2 aqui na sua TV Alepa. Esse é o momento que o deputado chega, o presidente da casa, o deputado Chicão, com outros parlamentares, e a gente vai fazer esse acompanhamento aqui, porque a fila, vou sair de novo aqui para a gente acompanhar, ela continua ainda, as pessoas nesse momento prestigiando Nelson Chaves, ele que idealizou esse projeto lá na década de 1980, pensando num parque incrível e maravilhoso, e como esse parque poderia ser melhor ainda para o povo do Pará. Agora você imagina, estamos em 2025, algo que foi idealizado há mais de 30 anos, é maravilhoso encontrar hoje a realização e a concretização disso. O Parque da Cidade, ele traz uma mistura de áreas de lazer, mas também as chamadas zonas que teremos durante a COP30. Esse grande legado do Parque da Cidade, além dele reunir o lazer, que foi a parte que foi aberta durante esse período agora, para que as pessoas pudessem ter o acesso, para que elas pudessem conversar, se divertir, tirar foto, tomar banho na Esplanada das Águas, é também a parte onde vai acontecer os principais encontros da COP30. Do que eu estou falando? Em parte dessas áreas, nós teremos os encontros dos grandes líderes internacionais. E esses líderes vão proporcionar para a gente as discussões mais importantes para a Amazônia. Do que eu estou falando? De líderes mundiais que entendem que é preciso investir, que é preciso trazer cuidados para a nossa cidade, para a nossa região. E Belém, como grande metrópole da Amazônia, é um grande ponto de partida para isso. E o Parque da Cidade precisava ser um parque completo. E um completo que pudesse abrigar as grandes reuniões dos líderes internacionais que estarão aqui em novembro, mas também que pudesse proporcionar às pessoas um pouco da realidade da Amazônia. Como é que a nossa gente gosta? Como é que é a gastronomia? Como é que funciona? Então, tudo isso o Parque da Cidade vai conseguir comportar. Nós teremos zonas dentro do Parque da Cidade, durante a COP30, que são chamadas zonas de atuação. Nós teremos a Blue Zone e a Green Zone. A Green Zone é uma zona em que a gente vai trabalhar o acesso mais livre das pessoas. E, a partir daí, esse movimento, a economia girando, as pessoas vão entender um pouco mais sobre a nossa cultura e vão entender principalmente o que nós, amazônidas, precisamos. E tem um detalhe importante, a outra zona, a Blue Zone, é uma zona que justamente vai ter esses líderes trabalhando e tendo essas reuniões importantes. Então, esse é um momento de celebrar esse projeto, é um momento de celebrar a história do povo do Pará, é um momento realmente de celebrar a valorização. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ela está sempre conectada com as necessidades do nosso povo. Nós somos 144 municípios com necessidades diferentes. E, obviamente, aqui na Assembleia, que nós temos 41 parlamentares, eles pensam também de maneira diferente para cuidar também de cada uma dessas regiões, de cada um desses municípios e de todos nós paraenses. Então, esse momento desse lançamento aqui, além de valorizar
e trazer esse resgate e contar um pouco do início da história, que é o Parque da Cidade faz toda a diferença. A gente vai continuar acompanhando essa transmissão ao vivo a partir de agora. Continue conosco. A gente segue com imagens ao vivo aqui da área de convivência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que é uma área em que nós podemos acompanhar todo o lançamento do livro de Nelson Chaves, que conta a história, né, do nosso Parque da Cidade, esse legado importante e que faz toda a diferença, e tem feito a diferença. Só dele estar aberto até o dia 17 de agosto, as pessoas terem acesso a isso é extraordinário. As imagens ao vivo que você acompanha, nós temos o presidente da casa, o deputado Chicão, outras autoridades, nós temos o deputado Irã Lima, que pôde conversar conosco ainda há pouco também ao vivo aqui, o próprio Nelson Chaves, num momento maravilhoso em que está fazendo os autógrafos, essa parada estratégica para colocar essa dedicatória do livro e as fotos, né, para esse momento tão importante. Afinal de contas, a gente está falando de um projeto que nasce lá em 1988 e vai ser realizado. Por isso que é bom a gente lembrar, né? Sonho tem seu valor, não desvalorize. Acredite, conecte e fique pensando que sim, nós podemos avançar ainda mais. A gente continua com essas imagens ao vivo aqui, porque já já a gente vai dar início à nossa cerimônia oficial. O nosso mestre de cerimônia, Marcelo, já está também acompanhando esse movimento aí ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chicão, e todo o movimento também da casa, que a gente sabe que é extremamente normal e muito legal que acontece agora. A gente agradece a tua companhia, estamos ao vivo pela sua TV Alepa, canal 8.2, acompanhando tudo aquilo que é necessário para você ficar por dentro das notícias em destaque, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Imagens ao vivo, Nelson Chaves ainda sendo recepcionado pelas pessoas, pelos amigos. Em instantes, a cerimônia oficial acontece. E você fica com essas imagens ao vivo e um pouquinho mais das imagens do nosso maravilhoso Parque da Cidade. Eu volto já. Pronto, meu líder. Muito obrigado. Queria começar agradecendo a gentileza, a generosidade de duas casas por onde eu tive a honra de passar. Foi a Assembleia Legislativa do Estado, tão bem presidida pelo meu querido amigo Chicão, levando realmente os ensinamentos de um legislativo a todo o Estado do Pará, de ter proporcionado com seu apoio cultural este encontro aqui, e que está também com muita alegria para mim, acompanhado aqui do deputado Irã Lima, meu grande amigo, grande líder, meus conselheiros irmãos Luiz Cunha, Lourdes Lima, e agradecendo, obviamente, a Deus por tudo isso que aconteceu, da nossa cidade ter contemplado pela ação do governador, que acreditou na nossa ideia e a transformou em realidade, um presente para a cidade de Belém. Mas eu queria dizer que eu estou aqui, neste momento, rigorosamente me sentindo um representante de todas as pessoas queridas que estão aqui. Secretária, boa noite, Úrsula. Né? Por quê? Porque eu disse desde o início que esse nosso caminho, ele aconteceu da forma que ele ocorreu, porque desde o princípio, e eu tive a alegria de conviver com o Luiz na parte política, como com eles todos. Mas esse projeto, eu era presidente da Câmara, Úrsula, e ele nasceu e cresceu sem partidarização. Não quero dizer que a partidarização, Irã, não fosse importante nas nossas ações. Nós temos as nossas preferências, as nossas indicações. Porém, e eu rendo muita homenagem, eu era o presidente de uma Câmara com 12 partidos. 12 partidos.
da direita à esquerda, se nós formos situar isso geometricamente, nenhuma discussão, nenhuma briga, porque eles sentiram que o projeto era um projeto da cidade, não era o projeto do vereador. E outra coisa, se eu não tivesse, rigorosamente, sem o desejo, estou olhando ali a minha querida Tânia Monteiro, eu quero fazer essa justiça, porque esse projeto surgiu quando eu era presidente da Câmara e os prefeito e o vice viajaram a serviço, 3 meses de mandato, e eu assumi interinamente a prefeitura. Vejam, nunca tinha tocado em parque na minha campanha para vereador e muito menos como presidente da casa, abrindo os trabalhos. Não tinha falado nisso. Substituí interinamente o prefeito. A Tânia nos cobria na Câmara Municipal, para a emissora de televisão que ela trabalhava. Fez uma entrevista. Olha, então um repórter quer falar com você, claro, vamos conversar. Aí ela entrou, perguntou aquilo que se pergunta para prefeito, né? Bueiro, está aí um buraco na rua, tudo bem. Quando acabava a entrevista, não sei de onde ela tirou, ela disse assim, mas Nelson, me diga uma coisa, se você fosse um prefeito não interino, o que é que você pensaria para Belém? Aí eu te digo isso do fundo do coração, não sei de onde. É mão de Deus, né? Porque concretizamos. Eu disse assim, Tânia, queria construir um parque no lugar do Aeroclube. Foi assim, rigorosamente, ela está ali, a Tânia, sabe que é verdade. Então aquela foi uma sacada, vamos aí, a ideia foi para a Câmara, né? E ela ficou para lá, para cá, anos depois houve um desastre em 2016 pavoroso. Eu dizia que era um óvulo congelado. Aí pessoas da imprensa, como a Úrsula, davam um toque, e o parque, aí aconteceu. O Helder, vou contar aqui porque eu estava dizendo a resultante, porque quem devia falar aqui, vou já voltar para o tema, era qualquer um de vocês. Porque rigorosamente, meu presidente, meu irmão Luiz, Lourdes, o Mauro, que foi o Mauro foi quem fez a primeira campanha minha política. Quando eu fui candidato a vereador, ele estava começando ali, né? Temos uma ligação antiga de família, muito antiga. Conheci o pai dele muito antes dele. Então, na realidade, eu disse, olha, não houve uma briga. E passou, o Helder era ministro, eu fiz uma reunião para ver vocês, só para isso está no livro, eu não quero revelar o que está no livro. Mas quando eu senti, por tantos anos, que eu não conseguia nada, tinha escrito a 2 presidentes, a Dilma e o Temer. Aí eu disse, eu vou encerrar, vou jogar a toalha, né? Como se faz nas lutas, quando o pupilo já não dá mais, o treinador joga a toalha. Está lá o Zezé, meu treinador, está o Marcelo também, que eles me dão, é recreativo, né? Eu não brigo não, é só recreativo. Aí eu disse, eu não sei o que vou fazer, vou reunir o meu amigo Bulhosa, aluguei lá um salão do Crown, né, naquela altura de Gran Mercury, e reuni 150 pessoas. Algumas, lamentavelmente, já não estão aqui conosco, né? Reuni lá e disse, olha, eu quero dar uma satisfação para essa sociedade. Não foi uma brincadeira. Eu, num determinado instante, Úrsula, que sentia que poderia haver uma crítica, eu recorri para a minha classe. E como eu sou grato à minha classe, o CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia, e todas as entidades ligadas à engenharia se manifestaram formalmente. A Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o Tribunal de Justiça. Então, mostrei que a sociedade apoiou o projeto, a sociedade na rua, o toque e a gente foi caminhando com esse projeto. O Helder, nesse dia, ele não estava, era ministro ainda do Temer. Fernando Ribeiro, que hoje é nosso conselheiro, nosso presidente, que devo também, conselheiro Luiz e a conselheira Lourdes, Odilon já esteve aqui, levar minha gratidão por esse patrocínio cultural. Ele disse, eu vou à reunião e o Helder vai te mandar uma mensagem. Acabamos a reunião, nós fizemos, né, um vídeo, tem o site, enfim, um trabalho muito bem feito. Estou elogiando porque não fui eu quem fez, mas os profissionais que fizeram, mostrando todas as nuances do parque. Ao final, apareceu o vídeo do ministro Helder Barbalho naquela altura. Ele disse, meu caro Nelson, aquele jeito dele, não estou aí com você porque estou indo para Brasília, mas vou destravar esse parque. Poxa, que bacana, né?
mas estava findando o governo do Temer, não foi possível naquela altura destravar o parque, mas ele depois se elege governador, né? Quando ele se elege governador, meu amigo Mauro me fez uma pergunta, como se dizia, ao vivo e em cores. Disse, Nelson, olha, agora o Helder deixou de ser ministro, agora virou governador. O que é que você espera dele? Eu espero que o governador não desminta o ministro, né? Ele vai ter que... né? E assim foi. Conversei com a Úrsula sobre isso, que também teve uma participação intensa no parque, né? Agora também está a vice-governadora Hanna, enfim. E eu senti desde o princípio que foi o Helder, eu vou lhe mostrar, porque eu tinha tudo isso na minha cabeça, mas eu não tinha organizado. Quando foi em 2016, lamentavelmente pelo acidente, nós resolvemos, agradeço muito o pessoal do meu gabinete, que ajudou muito enquanto eu estava no tribunal lá, para arrumar tudo isso, minha família, né? E nós fizemos um dossiê alentado. O deputado Helder não tinha tomado conhecimento disso, mas quando nós formos levar para ele, na condição de ministro também, especialmente governador, o volume onde a sociedade estava totalmente se expressando a favor, e todas as instituições, fui a Associação Comercial, Federação das Indústrias, Sindicato, cursos universitários, e ele corajosamente viu a possibilidade de transformar aquilo num parque. E eu dou a ele, nós da classe política, eu digo nós, mas já fui, né? Mas de qualquer maneira ainda fica alguma coisa. É que normalmente, quando a gente inicia uma obra, um grande programa, às vezes os governantes e os responsáveis têm medo de não concluir num período, não é? Às vezes eu não vou começar essa obra aqui porque eu não vou acabar na minha administração, muitas vezes acontece isso, irresponsavelmente, mas acontece. E naquela altura não tinha COP. Ninguém falava em COP naquela altura, isso era 2016, 2017. Então ele teve a visão do parque, eu sempre dizia nas entrevistas que fazia, esse parque não se constrói num dia. É um trabalho para muitos anos e, quem sabe, muitas gerações. E a vinda da COP para cá, nesse aspecto, né, altamente positivo, assessorou e ajudou na questão da viabilização dos recursos para que a Vale pudesse devolver um pouco ao Estado do que deveria fazer, e houve uma aceleração nessas obras, né? E hoje nós estamos percebendo a grandiosidade do espaço, porque ainda tem aquele espaço que está reservado para as obras rigorosamente da COP. Então, a população, é muita alegria. A secretária se encontrou conosco naquele dia. Às vezes eu vou, pego, bora espairecer, vamos pegar um ventinho lá, ninguém sabe, eu vou andando ali para... né? Por quê? Porque é uma demanda reprimida. Nós fizemos o levantamento, eu não quero alongar muito, né? Porque eu vou cansar os ouvidos, tem muita gente aqui que vai... Mas é que, ao longo de um ano, um registro, ninguém viu o Aeroclube brigar. Porque quando você faz uma obra, tive a honra, a oportunidade de fazer a recuperação de 60 hectares onde hoje está o Promorar, não tinha nada, Irã, lá. Era um charco, nós fizemos o aterramento, aí, início dos anos 80, para implantar um conjunto habitacional, não havia problema. Mas quando você pretende uma área onde já há uma atividade instalada como aeroclube, você diz, isso vai acontecer um terremoto aqui, eles vão brigar nada. O convencimento foi total. E o aeroclube, ao longo de um ano, ele atendia 10 mil pessoas. Na inauguração preambular, vamos dizer assim, foram 16 mil pessoas. E eu vejo hoje nos jornais que 500 mil pessoas já passaram lá. Quer dizer, então isso aí é a consagração de que aquilo estava certo. Para, humildemente, uma pessoa que trabalha, como tive a oportunidade de trabalhar na vida pública, não há prêmio maior de saber do que aquilo que você pensou é útil para a população, só isso. Esse é o nosso grande pagamento, pelos nossos projetos, pelas nossas ações. Eu, para não prolongar muito, me inspiro, e isso vale para todos nós, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé. Nós poderíamos dizer, combatemos todos, porque esse projeto é coletivo, combatemos todos o bom combate, guardamos nossas armas, né? Concluí a carreira
mas eu guardei a fé. E a fé é a esperança, seguramente, de todos nós, que aquela área será útil para esta e para as futuras gerações da nossa cidade. Muito obrigado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Irã Lima. Boa noite a todos. Boa noite ao Nelson aqui, uma satisfação, uma alegria, os nossos dois conselheiros aqui do Tribunal de Contas, Luiz e a Lourdes, ao Mauro Bona, que é o responsável, ter essa missão aqui, né, Nelson, transformar aqui nesse livro todo o teu pensamento, tudo aquilo que você construiu. Nossa secretária é a Úrsula, né? Em particular o Chicão, que teve, o nosso presidente da Assembleia, que teve essa ideia fantástica de fazer esse espaço tão lindo. Chicão, eu estou achando que os próximos livros a ser lançados no Pará vão ser todos aqui, tá? E isso aqui até inspira, né, os nossos autores, poetas, a fazerem mais livros para virem para cá. Eu vou cometer vou interromper um líder falando. Chicão, eu vivi aqui dias felizes nesta casa, mas quero te dizer que eu não tinha vindo ainda aqui neste espaço, falei com você. Você realmente merece todos os nossos parabéns pela beleza que esta casa tem e, principalmente, não é só pela beleza. Conversei com servidores, é porque eu vi que nessa obra você teve a grande preocupação de dar um espaço digno aos deputados e de muito conforto aos servidores, e quem quero abraçar todos os servidores desta casa. Olha, o Nelson só complementou até melhor do que eu iria falar, presidente. E é de parabenizar também pela coragem de me dar o microfone hoje aqui. Eu até disse que não era para me falar, tá? Mas, Nelson, quero lhe parabenizar, você é o Mauro. Essa é uma obra fantástica para o estado do Pará. E aqui só foi esse período experimental, né, Úrsula? Teve alguns que fizeram crítica, mas era tudo um experimental, fazendo teste para a gente discutir com a Vale, discutir com os construtores, para corrigir os erros. E quando tiver a COP está tudo ok, e depois da COP está melhor ainda para a nossa população. Então, Úrsula, parabenizar também o seu esforço, o seu trabalho, a equipe lá da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Obra, nossa vice-governadora Hanna, em particular o governador Helder, que foi buscar esse projeto, esse programa que foi aprovado por nós, que é o Estrutura Pará. E dentro do Estrutura Pará, a gente dá a possibilidade das empresas, com aquilo que devem ao Estado do Pará, fazer as obras muito mais rápido e com muito mais qualidade, inclusive, do que se fosse pelo poder público. A gente demora muito. O processo licitatório nosso, numa obra dessa, ia demorar mais de um ano, mas a empresa privada contratando faz muito mais rápido. Então, o governador teve essa habilidade, esse pensamento, com essa experiência, quando tu falou dele, que foi ministro, para nós foi uma escola de pós-graduação, de mestrado e doutorado para o governador Helder, ser ministro da República, tanto do governo Temer, tá, que ele foi lá e iniciou com a Dilma e depois foi com o Temer. Nós que convivíamos mais próximo com ele, né, presidente Chicão, a gente via a evolução e a maturidade do Helder, então ministro, quando cada dia que passava, cada mês que nós íamos lá, pela experiência que teve. E isso ajudou muito o Helder a ser o nosso grande governador do Pará, com infraestruturas fantásticas, não só para Belém, mas para o estado todo. E o Parque da Cidade, Nelson, é essa obra que vai ficar na lembrança de todo o povo paraense, e que você vai entrar na nossa história como a pessoa que pensou pela primeira vez no Parque da Cidade. E essa obra linda para o nosso povo, a população, principalmente para a população que mais precisa do Estado, que vai num dos parques públicos mais lindos do mundo. Não tem jeito. Nós vamos estar entre os parques mais lindos do mundo, queira ou não queira, critique, que queiram criticar algum problema que dê lá. Mas o nosso Parque da Cidade é um dos parques públicos mais bonitos do mundo. Essa é a realidade. E isso surgiu do seu pensamento, da sua vontade de fazer o bem para o povo de Belém, para o povo do Pará. Parabéns, Nelson, parabéns, Mauro, que deu esses contornos finais para essa grande obra aqui, tá? E obrigado, Nelson, nós como representantes do povo do Pará, e você que foi nosso representante do povo do Pará nessa casa, obrigado pelo que você fez pelo povo da nossa gente, tá? A Casa do Povo do Pará lhe agradece, e não tinha o melhor local
para você vir fazer essa noite do autógrafo, lançamento do seu livro, que não fosse na Casa do Povo do Pará. Parabéns e que Deus continue lhe abençoando e que o Divino Espírito Santo continue iluminando nossos caminhos. Obrigado, irmão. Secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal. Boa noite a todas e todos. Boa noite, presidente Chicão. Bom sempre vir 2 vezes no mesmo dia. O coração da gente se aquece. Conselheiro Nelson, conselheiro Luiz, conselheira Lourdes. Nosso deputado Irã fez uma fala tão bonita, resgatando essa sensibilidade, essa coragem do nosso governador de tomar decisões que são sempre muito arrojadas. Mauro, parabéns, conselheiro, gratidão também pela sua presença aqui conosco nesse momento em que a gente celebra sonho. Tudo começa com sonho, né, conselheiro Nelson? E o seu olho tem um brilho muito apaixonado, porque é de quem mira longe. E essa foi uma mirada muito longe que começou porque você não desistiu de sonhar primeiro com uma iluminação, porque eu acredito que intuição é uma iluminação de Deus falando no coração da gente, mas depois um sonhar coletivo. E foi muito bonito porque o processo, depois que o nosso governador Helder, com esse olhar muito, muito antenado no futuro sempre, e com uma confiança de que o povo do Pará merece o melhor, merece que a gente sonhe com coragem, com valentia, também fez, presidente Chicão, do processo desse parque um processo de construção do projeto executivo de maneira coletiva. Eu lembro, deputado Irã, nós íamos 3 vezes a Brasília, ainda na época de um governo que não tinha tanto apreço assim pela questão da cultura, do lazer, do turismo, do esporte, do desenvolvimento de uma economia criativa. E nós apresentamos, todos ficavam encantados e não destravávamos esse parque, o governador não desistiu. E o papel importantíssimo da Assembleia Legislativa Construtora Pará, que garantiu um financiamento rápido, na temporalidade que nós precisávamos, desse projeto pronto, sonhado junto com a população, porque nós abrimos, e por orientação do governador, todo o processo foi feito com escuta coletiva. O que a população quer? Que tipo de equipamento a população quer? Abrimos uma escuta, a população escolheu os equipamentos que estariam no parque. Depois vamos fazer um concurso do projeto arquitetônico básico. A população escolheu o projeto. Então, a população sonhou esse parque junto, desde o seu sonho na requalificação do uso daquele espaço, até a materialidade deste legado da COP. Às vezes a população precisa entender melhor, e é um papel nosso, como comunicadores, Mauro, como a imprensa, que tem feito brilhantemente o seu papel, como as instituições que têm feito o seu papel, de traduzir o que é a COP. Mas a população sentiu, pisou, olhou, se alegrou no legado da COP, com essa inteligência do governador, deputado, de fazer essa abertura durante esse período para a gente entender por que nós temos 5 bilhões de reais hoje empregando milhares de famílias, porque esse é um legado que ficará para sempre nesta cidade e neste estado. Era antes da COP, depois veio a Estrutura Pará, depois veio a COP. Então, uma sequência de oportunidades que o destino, a vida, mais a valentia, a coragem e a sensibilidade fizeram com que esse casamento acontecesse. Então, nós estamos hoje com esse parque, que é um espaço lindo, como disse o nosso deputado Irã, um dos mais lindos parques do mundo, uma população que ama, que frequenta, que cuida, 500 mil pessoas. O governador ainda esticou mais um bocadinho antes de nós entregarmos esses 2 pedaços, digamos assim, do parque, o que já está consolidado para o usufruto da população e o outro que vai receber as estruturas provisórias para a realização da COP30, mas além desse parque, tantas outras obras. Aproveitamos para convidar todas e todos para a inauguração do nosso Porto Futuro, na semana anterior ao Círio, no dia 4, o Museu das Amazônias, no dia 7, o Parque de Bioeconomia e Inovação, ainda no dia 4 também a área de gastronomia, e no dia 8, a primeira Caixa Cultural da região norte do Brasil. Também mais um legado importantíssimo, um investimento muito, muito significativo do governo do Estado no fortalecimento do nosso Pará, da nossa Belém, como uma porta de entrada para a Amazônia. Agradecer imensamente, conselheiro Nelson, pelo seu amor, pela missão pública. O senhor faz, e a gente sente isso, a verdade das suas palavras, do seu coração, na dedicação à missão pública. Se não for para o bem coletivo, então não será. E esse é um parque
que com o seu primeiro sonho, a primeira semente plantada e essa rega coletiva, com a sensibilidade e coragem do nosso governador, sob a coordenação da nossa vice-governadora Hanna, em todas as obras de legado da COP, nós estamos transformando esse bem coletivo num bem para sempre para a população do Estado do Pará. Parabéns e gratidão. Aqui está, senhoras e senhores, para representar o Ministério Público de Contas, o Procurador de Contas, Patrick Bezerra Mesquita. Seja bem-vindo, Excelência. Vai falar o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, que inclusive está no exercício da presidência, o nosso conselheiro Luiz Cunha. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, depois de um dia de muita movimentação na minha vida. Eu cheguei há pouco de Barcarena. Estava num evento de capacitação do nosso Tribunal Irmão, TCM, e preocupado com o tempo para chegar a tempo de participar deste evento. Então, cumprimento a todos, de um modo muito especial, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, e eu queria já dizer a ele que fiquei muito impressionado ao chegar neste ambiente. A gente tem percebido a evolução das obras de transformação da estrutura física da Assembleia Legislativa. Que bom gosto, que espaço. Como é bom ver a coisa pública nesse nível elevado, de bom gosto, de modernidade. Parabéns, Chicão. É um legado grande que se deixa para a cidade de Belém, para os servidores e o maior respeito ao povo, porque aqui é a casa do povo. Muito orgulho de você. Eu cumprimento aqui a Úrsula, nesse momento, como secretária, ela representa praticamente o governador, porque ela é o braço do governador nesse projeto. E a fala dela muito precisa, informou tudo, disse tudo. Obrigado pela sua presença, transmito ao governador o nosso abraço, dizer que esta obra é uma obra que marca a cidade de Belém, marca tempo e a realização de um sonho, que nasceu com o Nelson, o nosso conselheiro Nelson Chaves. Então, diga ao governador, no momento certo eu vou dizer a ele. Eu creio que eu já falei desse parque lá no tribunal mais 5 vezes. Eu estou olhando aqui as imagens do parque. Que obra sensacional, espetacular. Algo que marca um governo, marca um ponto na história e é um grande legado para a cidade. É o Parque de Belém. Então, diga isso para o governador. Está de parabéns e todos que contribuíram. Cumprimentar o nosso procurador de contas, doutor Patrick Mesquita, pela sua presença aqui. Ele é entusiasta, um apoiador, acompanhou essa luta do conselheiro Nelson. Eu vou te deixar por último, Nelson. Ali, Mauro Bona, teu amigo, grande profissional de comunicação, um entusiasta, um apoiador. Sempre, Nelson, vem aqui no programa, fala alguma coisa. Você nunca deixou morrer. O sonho, o tema, tu sempre dava a ele a chance dele falar desse parque, no teu programa de televisão. A conselheira Lourdes Lima é amiga do conselheiro Nelson há muitos anos, e ela, assim como eu, a gente testemunha a luta dele para a construção desse parque. Parecia uma utopia. Ela sabe, e a gente do lado, não, vai lá, vai fundo, vai fundo. Obrigado pela sua presença, Lourdes. Obrigado. O nosso deputado, líder do governo, que vem nos prestigiar, eu acho que representa aqui hoje os colegas, junto com o nosso presidente Chicão, Irã, falou muito bem, obrigado aí. Isso é, como disse o Nelson, é um sonho coletivo. É um sonho coletivo. E já falando do Nelson, e também não vou demorar na minha fala, Nelson, é um sonho que se realiza. Você teve paciência, foi persistente. Eu confesso que eu achava difícil, poxa, é difícil, porque o projeto é muito grande. Digo, meu Deus.
É por isso que a gente tem que parabenizar o governador pela ousadia, ter abraçado esse projeto, porque não era fácil fazer. Mas, como eu disse do Mauro e para você, você não deixou morrer esse sonho. Aqui e ali falava, aqui e ali falava. E a gente acompanhando. Envolveu muita gente. E graças a Deus o Pará, neste momento, tem o governador Helder Barbalho à frente, que assumiu esse compromisso e entrega. Isso é uma entrega. Está 90 e quantos por cento pronto, Úrsula? 80% pronto. A população usufruindo dessa maravilha, que é o Parque da Cidade, Parque de Belém. E vai abrigar um evento internacional da maior importância, que é a COP30, que vai discutir o clima, justamente na Amazônia. Então, tudo favorável. Portanto, meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui muito feliz de estar falando aqui em nome da nossa instituição, representando o presidente Fernando Ribeiro, que não pôde comparecer, dizer o quanto a gente se orgulha do conselheiro Nelson Chaves, que fez parte desta casa, fez parte da nossa casa, hoje conselheiro aposentado, mas não parou de sonhar, não parou de pensar, não parou de acreditar, de ser entusiasta. E eu acho que o maior momento da vida dele é este. Ele fez muitas coisas boas, na nossa instituição principalmente, mas para mim este é o maior momento, porque é a realização do maior sonho. Eu tenho certeza que este é o maior sonho. Parabéns, Nelson. Deus te abençoe. Vai falar o chefe do Poder Legislativo paraense, o deputado estadual Francisco Melo Chicão. Boa noite a todos. Pretendo ser extremamente rápido, justamente para que vocês usufruam do momento aqui com o nosso autor da obra e que está assinando a noite de autógrafo, e que vocês possam todos sair daqui com o autógrafo do nosso querido Nelson Chaves. Mas eu queria, Nelson, primeiro também parabenizar algumas pessoas pelo incentivo, pela persistência, pela dedicação. Uma delas é o Mauro. O Mauro foi e tem sido, é bom que seja feito esse registro, uma pessoa muito presente aqui na Assembleia Legislativa, trazendo ideias, trazendo conteúdos, e foi a pessoa que apresentou, no primeiro momento, a ideia que o Tribunal de Contas do Estado, juntamente com a Assembleia, pudesse ajudar a ser concretizado esse momento de nós usufruirmos dessa obra. Portanto, eu queria agradecer de público o Mauro pela dedicação e pelo esforço. Ultimamente, ele tem feito uma carga muito pesada, e estamos em fase final de conclusão, que ele quer porque quer ver esse prédio aqui da Bixaramata no chão. E discute comigo quando é que a Assembleia vai desapropriar. Todos os trâmites já foram feitos. Faltam só os donos do imóvel vir aqui assinar para que a Assembleia possa fazer essa desapropriação. Eu queria cumprimentar o Luiz Cunha. Eu tive a alegria de conviver por um período muito curto, ainda aqui na Assembleia Legislativa, ele como deputado, e participei aqui com ele de algumas sessões. Eu tinha acabado de chegar na casa e depois fui ser secretário de Estado. Quando voltei, logo em seguida o Luiz saiu para ser conselheiro. E tem sido, quero fazer esse registro de público também. Eu não sei qual é a formação técnica dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Mas uma coisa eu sei, que todos que estão lá, eles são pagos, para fiscalizar, mas estão pagos também para atender bem as pessoas. E o Luiz Cunha sempre nos atendeu com muito carinho, uma maneira muito gentil. Eu sei que, às vezes, chegam situações
que são irreversíveis. Mas você tem que dar a atenção, você tem que dizer qual é o seu posicionamento, você não pode se esconder através, às vezes, das funções públicas. E o Luiz, e aí estendendo a nossa querida Lourdes Lima também, é uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande pela Lourdes, é uma pessoa presente aqui também. Os eventos da Assembleia, a Lourdes participa, é uma pessoa que sempre está em contato conosco, e uma pessoa também, Luiz, muito disponível para as coisas que chegam para ela, não para que ela possa proteger ou fugir da função, mas dar a atenção que as pessoas, quando procuram o tribunal, todas deveriam ter. Portanto, o meu registro também de agradecimento, Lourdes, a você. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer o Irã que nós tivemos. Eu, quando surgi, Nelson, a minha primeira candidatura a deputado estadual vitoriosa, porque eu perdi 2 eleições de deputado. E na primeira que eu fui vitorioso, o Irã foi um dos esteios da minha campanha. O Irã era prefeito de Moju, e o Irã fazia uma coisa, eu não tinha um tostão para dar para ninguém, e o Irã, às vezes, reunia as pessoas, ajudava algumas pessoas e dizia que era eu que estava ajudando. E eu digo que o Irã se aproveita disso, porque gratidão a gente fica sempre devendo, né? E ele usufrui muito disso, mesmo enquanto ele pisa, Mas eu sou muito grato ao Irã e faço sempre questão de registrar. Hoje, acho que para o Irã é uma felicidade ver o legado que o Irã também construiu do município de Moju, tendo a Nilma como prefeita, fazendo hoje o sucessor, que é o Rubens, fazendo o filho, prefeito de Soure, o Paulo Vitor, e o Irã tendo essa trajetória também política a nível de Estado, né, que Deus ainda há de reservar para ele outros espaços ainda na política do Estado do Pará. Então, meu agradecimento, Irã. A Úrsula, e aí aqui vai um convite também para você, tá, Nelson? Na pré-inauguração, um dos eventos do parque, quando o governador chamou todos os prefeitos para dizer que estava alugando aquele centro de convenções da Assembleia de Deus na Augusto Montenegro e que ali seria disponibilizado aos prefeitos que quisessem fazer o seu stander lá para divulgar aquilo que os municípios melhor produzem, para que os municípios tivessem uma presença ativa na COP. Eu, naquele momento, na minha fala, fiz, por achar a beleza do parque uma coisa insuperável a nível de Estado. Claro que o nosso Estado tem muitas belezas, inclusive naturais, que nenhum outro Estado, talvez da Federação, tenha tanto contraste como tem o nosso Estado. Eu fiz ali um lançamento de um desafio que a nossa querida Úrsula aceitou e o governador aceitou, a nossa vice-governadora aceitou. Que na inauguração do parque, e nós, a partir daquele momento, criássemos uma comissão para que na inauguração do parque a Assembleia Legislativa, junto com o governo do Estado, premiasse a melhor poesia que falasse do parque. E aí eu quero lhe fazer o convite para você, para o Mauro, para o Luiz, para que a gente possa montar essa comissão e possa startar isso, porque eu acredito que a obra é tão bonita que ela merece também, através da poesia, ser cantada em versos. Então eu queria, e isso eu fiz essa proposta lá, né, Úrsula, e eu espero que a gente possa concretizar este momento. Queria agradecer o Patrick. Muito obrigado pela sua presença. Mas eu disse que seria rápido e só nos cumprimentos já levei um bom tempo. Eu queria fazer esse registro que acho que para um homem que tem a sua vida pública construída e chega quase no final também da sua vida como pessoa, já por causa da idade, todos nós, quando chegamos numa determinada fase da vida, né, a gente tem que saber que somos finitos, né? O Nelson deve estar vivendo, como disse o Luiz Cunha, um dos melhores momentos da vida dele. Porque essa ideia, eu confesso que eu não acreditava. E não tenho receio quando lá no início eu vi, ali porque existia um aeródromo, porque existia uma coisa que dependia da União, não dependia dos governantes locais, e eu dizia que era um sonho de muita dificuldade de acontecer. Mas hoje,
vendo essa obra como ela está, praticamente concluída, Nelson, eu quero te parabenizar, porque acho que acreditar em sonhos é acreditar, é ter fé. Hoje eu participei, há poucos, eu, a Úrsula, o governador, dos momentos fúnebres do pastor Firmino. E um dos oradores lá falou muito de fé, de esperança e de amor. Eu acho que a fé que as pessoas podem ter, elas marcam a sua passagem. E acho que a fé que você teve em ver isto realizado coroa todo este momento. Eu hoje me preocupo muito com a minha passagem na Assembleia Legislativa, porque quando você procura conteúdos na Assembleia Legislativa, você tem uma dificuldade de encontrar até quem passou na legislatura passada. Nós não temos uma história do Parlamento do Estado. Nós não temos uma história dos nossos governantes. Nós não temos uma história dos nossos governadores documentada na Assembleia Legislativa. Hoje, nós estamos criando e fazendo uma equipe, que essa equipe possa ir em várias regiões do nosso Estado, para documentar o que essas regiões fazem, Luiz Cunha. A região sul do Pará, ela dificilmente tem conhecimento do que faz o oeste do Pará. A região nordeste do Pará não conhece a riqueza que é o sul do Pará. São poucas as pessoas. Isso não é documentado. Isso nós, quando procuramos em algum lugar no serviço público, nós não encontramos. E nós temos muita gente valorosa nessas regiões. Nós temos poetas, nós temos artistas na região do oeste do Pará, nós temos no sul e no sudeste do Pará gente valiosas e que aqui a nossa capital não conhece e às vezes não valoriza. E esse é um trabalho que nós queremos fazer, Úrsula. Nós queremos deixar isso como um documento que as pessoas possam consultar o Poder Legislativo e possam encontrar. Nós, outro dia, eu estava conversando com a ex-governadora Ana Júlia. Não existe nada registrado, minha cara Lourdes Lima, da passagem da governadora Ana Júlia no Poder Legislativo. Não existe nada documentado. E ela foi a primeira mulher governadora do nosso estado. Então nós temos que fazer isso, nós temos que revigorar a nossa história, nós temos que deixar um legado para quem vem para depois. Se nós não nos preocuparmos com isso, sabe, talvez a gente perca uma grande oportunidade de escrever o nosso momento. Portanto, Nelson, já falei muito, queria te parabenizar, agradecer o carinho com que as pessoas têm por você, e fazer o convite para que você possa encabeçar essa organização, para que a gente possa coroar a inauguração do Parque das Cidades com um festival de poesia e premiar a melhor poesia feita, valorizando o nosso parque. Muito obrigado e um agradecimento a todos. Parabéns. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa, na pessoa de dona Selma Chaves, que aqui se encontra, cônjuge do conselheiro Nelson, agradece a todas as pessoas que aqui estiveram e vamos continuar a fila que está extensa como o próprio Parque da Cidade. Usufruam do coquetel e fiquem à vontade nas instalações do Palácio Cabanagem. Uma boa noite a todos. Você que está sintonizando agora a sua TV Alepa, canal 8.2, estamos ao vivo, direto do Palácio Cabanagem, no espaço de convivência da Assembleia Legislativa, para esse momento precioso, que é o momento de lançamento do livro de Nelson Chaves, alguém que pensou sobre o que nós vemos hoje, que é o Parque da Cidade. A história começa lá na década de 80 ainda, quando ele pensava num espaço cultural de valorização da nossa terra, de valorização das pessoas, de valorização da nossa cultura. E aí você imagina pensar isso lá na década de 1980 e ver esse sonho realizado somente em 2025, é ter resiliência, é ter fé nesse processo. E bem como disse o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chicão, é a parte mais bonita quando se sonha sobre alguma coisa. É sonhar,
manter o foco, a resiliência. E hoje aqui na Assembleia Legislativa a gente está celebrando esse momento. Esse é um momento em que nós temos esse livro sendo nesse momento de assinatura, de autógrafos. E o mais interessante de tudo isso são as pessoas que estão na mesma energia, na mesma oportunidade de imaginar. É isso. Nós precisamos cuidar da cidade, nós precisamos valorizar as coisas do nosso povo. E o Parque da Cidade tem esse legado extremamente importante para a nossa terra. Bom, a gente vai agradecendo você, a sua companhia. Lembrando que o nosso canal da TV Alepa, no canal do YouTube, fica disponível para você. O nosso TV Alepa Pará. TV Alepa também aqui, sempre disponível para você. A gente continua aqui nessa transmissão ao vivo, encerrando, agradecendo a sua companhia com imagens do nosso Parque da Cidade. Esse legado que começou a ser pensado lá em 1988 e que hoje já está com 80% prontos e já sendo entregue para a comunidade. Até o dia 17 de agosto, esse parque ele fica aberto à nossa comunidade para que possam usufruir de todos os benefícios. Depois é fechado porque a ONU assume 100% todo o espaço, finalizando tudo aquilo que é necessário, porque a COP em novembro vai receber tudo aquilo que a gente está esperando. E o mais importante, a valorização de quem mora aqui, de quem vive aqui e do nosso legado, que é parte disso através do Parque da Cidade. Eu sou Raina Hallex, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, agradecendo a tua companhia em mais uma transmissão ao vivo, direto do Palácio Cabanage. Uma boa noite.